Bem-vindos ao canal Momento de Luz, Palavra de Consolo Espírita. Este é o nosso podcast de reflexão e esperança, onde trazemos mensagens baseadas na doutrina espírita para iluminar o coração e fortalecer a fé. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema que toca a alma de quem ama os animais. O que acontece com eles após a morte? Serão eles amparados? Sofrem? Reencarnam? Vamos buscar as respostas nas obras sérias do Espiritismo, com base nos ensinamentos de Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que mexem com a gente, né? O que acontece com nossos bichinhos depois que eles partem? A gente vai investigar isso pela ótica da doutrina espírita, sabe? Usando como base um material que compila vários textos, chamado Destino Espírita dos Animais Após a Morte. Tem coisa ali de Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos também. A ideia é entender o que essas figuras importantes disseram sobre isso. O nosso foco vai ser bem específico nessa visão espírita que essa fonte traz. Não vamos comparar com outras crenças. A ideia é mergulhar a fundo para entender essa perspectiva em particular. Exatamente, é uma análise focada mesmo. Ok, então, vamos lá. Por onde começamos a desembrulhar isso? Acho que o ponto de partida tem que ser Kardec, né? Em O Livro dos Espíritos. A fonte destaca muito isso. Ele diz que os animais têm um princípio inteligente. Princípio inteligente, o que seria isso exatamente? Tipo uma alma? É por aí. Segundo Kardec, não são só instinto puro, sabe? Existe neles uma centelha espiritual, sim. Uma individualidade que está evoluindo. Claro, ele diferencia da razão humana. Diz que não tem o pensamento contínuo ou autoconsciência como a nossa. Mas sentem, aprendem e amam, né? Estão numa jornada... Então desde o começo do espiritismo já se viu o animal não como uma coisa, mas como um ser em evolução. Precisamente. Isso já é uma ideia bem forte que a fonte traz, né? Que a escada da evolução espiritual não começa só com o ser humano. Kardec coloca eles, assim, num degrau anterior, mas já dentro dessa caminhada de progresso. Isso desafia aquela visão de que só o humano importa, né? Amplia muito o cenário. Faz sentido. E os outros nomes que a fonte cita, como Emmanuel, por exemplo, via Chico Xavier, como eles complementam essa ideia? Emmanuel traz uma visão mais global da evolução, entre outras constelações, universos, e teriam essa conexão de expansão espiritual. Ele faz uma junção clara de humanismo e espiritualidade. Porém, como ele em outros encarnados, somos guias que os outros têm para nos contar coisas sobre o mundo divino. Trajetória. Descreve o espírito do animal como alguém que já passou por muitas fases antes, nos reinos mais básicos, e agora está estagiando no reino animal. E o ponto que a fonte acha fascinante, e eu concordo, é o papel da nossa interação com eles. É mesmo? Como assim? A fonte diz que nosso amor, nosso cuidado, podem acelerar a evolução deles. É isso? Exato. A implicação é enorme. O jeito como a gente trata um animal, o carinho, a paciência, isso transcende o afeto. Vira nessa visão uma alavanca para o progresso espiritual do bicho. Não é só dar comida e água, né? É um estímulo para a inteligência, para a sensibilidade deles florescer. O amor humano como um adubo espiritual, digamos assim. Nossa, isso é muito profundo. Mas isso não coloca uma responsabilidade gigante na gente? Como a fonte lida com isso? Olha, pelo que eu percebi na leitura, a fonte não coloca como um peso, não. É mais como uma via de mão dupla, sabe? Uma chance de troca, de aprendizado mútuo. Não é que a gente tenha que ser um engenheiro da alma do animal, controlando tudo. É o efeito natural do amor, do cuidado de verdade. A responsabilidade existe, claro, mas o foco é na beleza dessa troca. Entendi. Faz mais sentido assim. E o momento da morte deles? A passagem em si, como a fonte descreve. É sofrido para eles?
A descrição que o material traz é geralmente de um processo mais suave que o nosso. O termo técnico é desprendimento do perispírito. O perispírito, para quem não está familiarizado, é tipo o elo entre o espírito e o corpo, né? No animal, como a consciência é menos complexa, o apego à matéria é diferente. Essa separação costuma ser mais rápida, menos traumática. Menos traumática. Isso já é um alívio a ouvir. Sim, tem menos conflito interno, menos remorso, menos apego mental forte, que são coisas que, na visão espírita, complicam o desligamento humano, né? Certo. E logo depois? O que acontece? Eles ficam perdidos, vagando por aí. Então, aí que a coisa fica interessante. Como você disse antes. É onde entra um relato bem detalhado que a fonte atribui a André Luiz naquele livro Os Mensageiros. A descrição é o oposto de abandono. É um acolhimento muito organizado. Existem equipes espirituais especializadas nisso. Equipes espirituais? Para animais. Sério? Isso sugere toda uma estrutura, então. Exatamente. O André Luiz, segundo a fonte, descreve que eles são levados para colônias espirituais, lugares preparados para eles, tipo refúgios para descanso, para recuperação. Tem até uma citação direta dele, que a fonte traz, que é bem clara. A morte para os animais não representa sofrimento duradouro. São amparados e conduzidos a locais de repouso, onde seu perispírito se reorganiza para novas experiências. Olha que detalhe, né? Esse amparo imediato. Nossa, isso é bem reconfortante pensar assim. E a figura do André Luiz é chave aqui, né? Ele é conhecido justamente por descrever essa organização toda do lado de lá. A fonte usa essa narrativa para mostrar que não é um amparo qualquer, é algo estruturado. Fala de jardins, refúgios, cuidadores espirituais. Isso reforça muito a ideia central da fonte, que o cuidado divino é para todos, de forma organizada. E essa ideia de acolhimento organizado, é só o André Luiz que fala ou a fonte traz mais alguém para confirmar? A fonte busca dar mais peso a isso, trazendo também Humberto de Campos, outro espírito associado ao Chico Xavier. Tem uma citação do livro A Vida no Mundo Espiritual. Ele diz assim: nada na criação está abandonado. Até os animais domésticos, úteis e afetuosos, são acolhidos nas regiões de auxílio e repouso. Úteis e afetuosos. Isso dá uma pista, né? A ligação com a gente faz diferença. Parece que sim. Essa passagem, como a fonte interpreta, sugere que o laço criado com os humanos, seja pelo trabalho ou pelo afeto, meio que dá um passe especial para esses locais de mais amparo. Não que os outros fiquem largados. Ele começa dizendo que nada está abandonado, mas reforça a importância do vínculo que a gente cria. A sintonia entre André Luiz e Humberto de Campos, na compilação da fonte, fortalece essa mensagem do acolhimento. Entendi. E juntando tudo isso, evolução, morte suave, colônias de amparo, como isso se encaixa no grande esquema das coisas, segundo essa visão espírita? Olha, se a gente conecta esses pontos que a fonte levanta, o que surge é a imagem de um universo, regido por leis de progresso, de justiça, de amor, né? Essas estruturas de acolhimento, as equipes, a evolução gradual. Tudo isso, segundo a doutrina que o material expõe, reflete um plano divino muito bem organizado. Cada ser tem seu lugar, seu propósito e amparo. A vida não seria esse caos que acaba no nada, mas uma escola contínua, com fases e ajuda no caminho. Para todos. Isso leva direto para uma questão que dói em quem perdeu um bichinho. E o amor, e a conexão que a gente tinha. Se eles vão para essas colônias, continuam evoluindo, o laço se rompe. A fonte fala disso. Fala, e com muita ênfase. O material volta a Emmanuel, lá no O Consolador. Tem aquela frase famosa: o amor é o laço divino que une todas as criaturas. Nenhum sentimento puro se perde. A leitura que a fonte faz disso é direta. O amor verdadeiro entre uma pessoa e um animal não acaba com a morte física. Não tem como. Nenhum sentimento puro se perde. Nossa, isso é muito forte e muito consolador. Mas na prática, como esse laço continua? A fonte dá exemplos, fala de reencontros. A fonte sugere que essa ligação pode se manifestar de várias formas, sim.
Fala da gente ter percepções sutis, sabe? Aquela sensação de presença, ou sonhos muito nítidos com eles. E numa visão mais ampla, fala da possibilidade de reencontros em outras vidas, talvez com papéis diferentes, quando a sintonia permitir. O ponto central é que o amor é visto como uma energia real, que conecta mesmo além da matéria. Então, aquela sensação forte que às vezes a gente tem de que o nosso amigo ainda está por perto, um sonho muito real, poderia ser um reflexo disso nessa visão. Exatamente. A fonte meio que valida essa intuição. O amor seria a ponte. E tem outra passagem do Chico Xavier que a fonte traz do livro Animais Nossos Irmãos, que reforça isso. Ele diz algo como: o amor que se dedica aos animais é aprendizado do amor divino. Quando um animal é amado e ama, ele cresce espiritualmente, aproximando-se do degrau humano. Olha, que interessante. Então, amar um bicho não ajuda só ele a evoluir, mas a gente também? Na nossa própria jornada, perfeitamente. É outra camada de sentido que a fonte dá para essa relação. Não é mão única. Quando a gente exercita o amor, a paciência, o respeito por eles, a gente está desenvolvendo qualidades espirituais na gente. É como se a relação fosse uma escola de virtudes para nós, ao mesmo tempo que é um empurrãozinho para eles. Nenhum carinho seria neutro, espiritualmente falando. Tudo conta. Essa visão coloca a gente numa posição bem importante para eles, né? Como um agente mesmo. Sim, um agente de desenvolvimento, um facilitador da evolução deles, pelo afeto, pelo cuidado. Isso dá uma dignidade enorme para a relação e para a responsabilidade que a gente assume. Não somos só donos, né? Somos, tipo, companheiros de jornada. Irmãos mais velhos ajudando os mais novos, usando a linguagem que a própria fonte usa. E depois desse tempo de descanso nas colônias, o que vem depois? A fonte fala de reencarnação para eles? Sim, a reencarnação animal é apresentada como algo natural, contínuo. É vista como expressão da justiça divina e o jeito principal deles aprenderem e se desenvolverem. Cada nova vida no corpo físico seria uma chance para o espírito do animal melhorar instintos, ganhar sensibilidade, viver coisas novas, e ir subindo devagarinho nessa escada evolutiva. Como se cada vida fosse um degrau a mais. Exato. E para resumir essa visão de longo prazo, a fonte pega outra frase de Emmanuel, que dá um panorama bem amplo e cheio de esperança. A alma animal um dia atingirá a razão, assim como o homem atingirá a angelitude. Uau! Que frase! Ela coloca a evolução deles e a nossa no mesmo caminho, basicamente. E esse paralelo que dá um sentido de propósito para tudo dentro dessa visão. Sugere uma trajetória única de melhora, onde todo mundo está caminhando, cada um no seu passo, para estados melhores de consciência. A reencarnação seria um motor disso tudo, desse aprendizado sem fim, para eles e para nós até a gente chegar lá na condição de anjo, que seria o topo da evolução desse sistema. Considerando tudo isso, vida que continua, amparo, evolução, amor que não acaba, como a fonte sugere que a gente lide com a saudade, aquele sentimento que dói tanto quando eles se vão. A abordagem da fonte para a saudade é principalmente de consolo e de dar um novo significado. A ideia não é fingir que não dói, claro que dói, mas é entender essa dor dentro desse quadro maior. Se o nosso amigo peludo não sumiu, se ele continua a jornada, amparado e ainda ligado a nós pelo amor, então a saudade não é mais o luto por um fim absoluto, entende? E vira o que então? A fonte descreve de um jeito bonito, como o eco do amor que permanece vivo. É a lembrança boa do que vocês viveram. É a prova daquele laço que não desfez. É sentir falta da presença física, sim, mas com a esperança, com a certeza íntima para quem tem essa fé de que a vida continua e o amor também. A saudade pode ser vivida com mais paz, como uma ponte de carinho para ele, que está seguindo o caminho dele em outro lugar. Ok, acho que percorremos bem as ideias principais. Se a gente fosse resumir os pontos-chave, o ouro mesmo que essa fonte nos traz sobre a visão espírita do destino animal, o que a gente destacaria? Olha, acho que o primeiro ponto forte
é afirmar a continuidade da vida deles depois da morte. Nada de acabar em nada. O segundo é a descrição de um amparo organizado no mundo espiritual, com lugares, equipes, mostrando um cuidado divino sistemático. O terceiro é a força do amor como esse elo que não se quebra, entre nós e eles. E por último, essa visão deles como espíritos em evolução, nossos irmãos menores nessa jornada maior da vida. Isso dá muita dignidade para a existência deles. Então, no fundo, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que, para quem busca respostas nessa linha espírita que a fonte apresenta, a mensagem é de esperança, de que a vida continua e de que estamos todos conectados. A morte não seria o ponto final para eles. Exatamente. O tom geral que a gente percebe nesses ensinamentos compilados é de consolo, uma esperança baseada numa lógica espiritual. A ideia de que, nesse universo, como o Espiritismo vê, ninguém que amou e foi amado se perde no nada, e que essa jornada de evolução é uma aventura de todos nós juntos, regida pelo amor e pelo progresso. A dor da separação física é real, claro, mas a visão que se propõe oferece um quadro maior que ajuda a lidar com ela. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma reflexão inspirada nessa ideia de grande família da vida, de evolução compartilhada que a fonte traz. Se a gente realmente abraçar essa visão de que estamos todos interligados, animais e humanos viajando juntos na mesma estrada cósmica, como essa consciência de pertencer a uma família universal poderia, quem sabe, mudar nossas atitudes no dia a dia. Não só com os bichos que moram com a gente, mas com todas as formas de vida que cruzam nosso caminho. Fica aí a pergunta para cada um pensar um pouquinho. Este foi mais um episódio do Momento de Luz, Palavra de Consolo Espírita. Esperamos que esta mensagem tenha trazido paz, consolo e esperança ao seu coração. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam receber a palavra de conforto e fé. Inscreva-se no canal e acompanhe nossos próximos episódios. Que Jesus abençoe você e sua família, hoje e sempre.